Olá, meus amigos, estamos aqui, primeiro podcast hoje. Bem-vindos aos nossos convidados, Vinícius, a você que nos acompanha da sua casa, onde quer que você esteja. Estamos aqui para falar sobre o podcast que se chama Podcai, certo? O Podcai é fruto da experiência da Redcai, né, que a gente trabalha com networking profissional. E a gente está muito feliz aqui dessa estreia, desse bate-papo, dessa nossa conversa, neste dia, neste marco, certo, meu amigo? Mais uma vez juntos, mais uma vez fazendo uma coisa juntos. E dê as boas-vindas também para a galera, para todo mundo, por favor. Saudações, estamos aqui juntos no Podcai. Então quero primeiro trazer um pouquinho de contexto para vocês, né, até onde a gente chegou. O Podcai é fruto, né, é um nosso caminho através da Redcai. Redcai é uma empresa especializada em networking profissional, né, com o objetivo de transformar a vida dos empresários e empreendedores, gerando mais negócios para eles através da nossa metodologia. E tudo começou há 2 anos, em setembro de 2020, quando nós fundamos a Redcai e levamos aí para o mercado esse modelo de negócios. Diga. É que você me chamou, achei que já ia... E aí, diante disso, né, a gente começou a crescer os nossos negócios, começou a crescer os grupos, né? E, por conta disso, a Redcai está aí no mercado fazendo esse trabalho. Conosco também tem o Fabiano, que não está presente aqui com a gente hoje, né? Que é um dos fundadores da Redcai, então nós 3 fundamos a Redcai. Não está presente, mas está presente. Está presente, né? Aqui com o nosso trabalho. E aí chegamos nesse momento de hoje, explicando para vocês o que é Kai, né? Kai vem de um sentimento, de uma estrutura budista, que significa realizar o que se espera sempre através da ética e da disciplina. Então, aplicado isso no networking profissional, tudo se transforma, né? Usando esse modelo de sentimento Kai, as coisas acontecem porque precisamos cada vez mais trabalhar os nossos negócios sempre com muita disciplina, que significa realizar o que se espera. Bom, o objetivo é a gente falar de networking profissional e falar sobre empreendedorismo, né? O nosso foco aqui, por meio dos convidados, a gente levantar reflexões, pontos de ação, para a gente pensar nisso, né? Sobre como é que eu me relaciono profissionalmente, networking profissional, e falar de empreendedorismo. E hoje aqui, para esse bate-papo incrível, nós temos 2 convidados queridos, amigos de longa data, antes da Redcai, antes, né, de há muito tempo. Primeiro as mulheres, Raquel Lemos, muito obrigado pelo sim, por estar aqui. Eu sei que você fez um corre para estar aqui hoje. Não, mas faz parte. Acho que é super importante, Calil. Quando a gente fala de rede, né? A gente também dá suporte para as pessoas que a gente gosta, que a gente admira e que a gente está junto. Então, Uau. É parte do negócio. Obrigado, né? querida Raquel. É um prazer junto. estar aqui. Obrigada pelo convite. E Rodrigo Medeiros. Vamos lá, mas também obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre networking. Acho que cada vez mais importante a gente falar sobre isso e mostrar, como a Raquel falou, que a rede gera oportunidades. Então, muito obrigado. Vamos em frente, nasce o Podcai, certo? Raquel e Rodrigo, a primeira pergunta, antes da gente entrar aí nos temas, eu queria só apontar uma coisa importante pra gente aqui, né? Que bom que a gente está aqui, né? Depois de tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos e meio, a gente ainda está vivendo, né, algumas coisas, mas como é que foi isso para você, né? Como é que você passou por tudo isso? Estou falando da pandemia, óbvio. E que bom que a gente está aqui, né? Que a gente sobreviveu a tudo isso, aos medos, aos desafios, às nossas empresas. Então eu queria abrir querendo ouvir um pouquinho vocês sobre isso, né? Sobre a alegria da dádiva da gente estar aqui junto hoje. E isso é super importante, Calil. O que eu vejo, né? A pandemia, a gente pode olhar ela de diversos aspectos. E um deles foi a vida empurrando a gente para a criatividade. Então, a pandemia também trouxe uma oportunidade da gente se reinventar e fazer as coisas diferentes. Né? Sim, então, sim. foi uma turbulência, mas que impeliu a humanidade, as pessoas, os empresários, né? Para a gente fazer alguma coisa diferente que pudesse gerar... a gente conseguir construir a prosperidade num ambiente inóspito, né?
Rodrigão? Eu diria que é resiliência, né? Diante de uma loucura, de uma coisa nova que ninguém esperava, que mudou os negócios, que mudou o comportamento das pessoas e todo mundo teve que se reinventar. Então, reinventar suas empresas, reinventar seus negócios, a forma de fazer negócio, a forma de se relacionar. Criaram ferramentas que hoje viabilizam uma questão de comportamento de negócios. Então, a gente poder fazer uma reunião online, a gente ganha muito tempo, a gente está mais próximo de família nas empresas que permitem o trabalho em home office. Então, criou-se um novo comportamento que visa mais a qualidade de vida também. Embora passamos um perrengue enorme, muitas vidas foram perdidas, mas eu acho que a gente tem que olhar também o resultado disso, o que a gente pode aprender de lição e construir. Então, o fruto que é, né? O resultado a gente disso. Por tudo isso, mas a gente chegou. Eu acho que a gente ressignificou alguns pontos, né? Porque sempre sofríamos essa necessidade de querer estar mais próximos dos nossos filhos, dos nossos familiares, poder levar o filho na escola ou não, com home office, e realmente agora a coisa ficou mais prática em algumas coisas, mas, né, também trouxe para a gente a necessidade de entender o que é disciplina, né? Que significa fazer o que é necessário e não o que se gosta. Diante de tudo isso, até para a gente se reinventar e ressignificar todo o nosso trabalho hoje em dia. Assim, a gente nasceu na pandemia, né? Sim. Então, assim, em alguns momentos a gente redicai, né? Então, em alguns momentos a gente tinha muito essa conversa. Porque, assim, eram dois medos, né? Era o medo da pandemia e o medo de criar uma empresa na pandemia, né? De, tipo assim, isso vai dar certo, né? Como é que você monta uma empresa de networking, de relacionamento... online no meio... sem o contato, né? Você fala assim, olha, o olho no olho não vai ter, o aperto de mão não vai ter. Então, a gente vivia isso. Vocês acham que o termo empreender, assim, sem entrar no conceito, mas na ideia... para quem vive essa coisa do empreendedorismo, vocês acham que talvez isso foi um facilitador? Porque você falou de reinvenção, a Raquel falou de criatividade. Você acha que a gente, como empreendedor, a gente conseguiu, sei lá, ter um pouquinho de um benefício ou de uma maturidade melhor? Sim, com certeza. E só puxando aqui o gancho do que o Vini falou, quando a gente fala de disciplina, né? Quando a gente tem disciplina, a gente gera imediatamente a liberdade. Então, se eu sou disciplinada para fazer as coisas em casa, eu tenho um home office, então eu tenho horário, eu tenho que cumprir, coloco as crianças nessa determinada situação, eu vou gerar a liberdade para eu conseguir fazer as coisas, né? Então, a gente às vezes pensa que colocar disciplina, você está tolhindo a liberdade. E muito pelo contrário, você está trazendo liberdade para aquele contexto, né? E quando você fala de ser criativo no contexto que era... É super importante, porque você estava com o mundo num pessimismo. Né? Então, aí vale muito a gente escolher do que a gente se alimenta. Você pode se alimentar do medo, do que a imprensa, pela função dele, estava colocando, ou dentro de tudo aquilo, olhar que tem uma sementinha que pode desabrochar, e você pode acalmar aqueles medos e deixar o seu potencial criativo vir. Né? Mesmo no medo, né? Um medo que não paralise, um medo que te coloque em movimento, né? Se abrir para isso. E oportunidade, acho que oportunidade, a ideia... porque você, de repente, tava todo mundo em casa e não podia fazer nada, não podia se relacionar, não podia, falando especificamente da rede, de uma rede de networking, e de repente cria-se uma ferramenta, um grupo online para as pessoas se relacionarem. Opa, já não estou mais sozinho na minha casa. Então, eu já estou falando com pessoas. Então, se tinha um movimento de ficar mais fechado, uma depressão que fosse, você começa a falar com pessoas com ideias diferentes, você começa a se relacionar mesmo que online. Então, foi um desafio começar uma empresa dentro durante a pandemia? Sim, foi. Mas eu acho que o resultado, ela vem muito mais forte. E essa coisa gritava na gente, né? De como é que eu vou fazer, como é que vai ser online, vai ter interação, não vai ter sala simultânea, não vai ter... E é engraçado porque, assim, as pessoas buscavam em nós, por exemplo, algumas saídas, né? De tipo assim, como tudo era novo para todo mundo, então, assim, eu preciso de um guru para me ajudar nisso. Só que esqueciam que também era novo pra gente, né? Então, às vezes a gente ficava assim, mas como é que a gente vai fazer, né? As pessoas elas precisam disso. E até hoje isso
é latente a nossa discussão quase que semanal sobre sim. vamos criar um modelo híbrido? Será que cabe uma reunião de networking profissional online? Porque não tem jeito, né? Nós fazemos Eu networking... acho que não, mas tudo bem. eu penso que não, não é que eu acho, eu penso que não. necessário já foi. Já foi. Não tem jeito, Mas né? eu acho que além disso, é a gente pensar que enquanto empresário, empreendedor, a gente tá sempre... A gente não para de pensar como a gente melhora isso. Exato. Mas não é pra falar da Mas, gente. ó, deixa eu só contextualizar um pouquinho aqui. A diferença que fez as reuniões na Redkai, né? Eu participava de um outro grupo, de um projeto que a gente estava desenvolvendo, já era online. Mas aquele grupo especificamente, em um dado momento, a gente se tornou um grupo de desabafo das coisas extremamente negativas que estavam acontecendo. E nesse contexto, aí foi pessoal, veio uma nova possibilidade para mim, onde a gente se reunia com um propósito específico. Né? E quando você fala de networking com propósito, de gerar negócios, você já está trazendo uma vibe positiva. Sim. Então, quando eu comparo hoje esses dois grupos, o outro mingou, Sim. né? E recentemente eu falei com eles, estava ainda todo mundo naquela mesma vibe do que a gente se alimenta, né? A gente se alimenta da negatividade. E a gente procurar esse grupo com interesse em comum de, beleza, vamos fazer dar certo. As coisas não estão legais, mas a gente pode fazer a diferença de alguma maneira. Pessoalmente, para mim, foi Mas sabe fundamental. Por quê? Porque network a gente faz tudo em todos os lugares. Né? A gente faz Eu network sempre falo né? isso. na pista de skate, Em a todo gente faz lugar. network na igreja, a gente faz network com a família, né? A questão é qual é o foco do que a gente quer, né? E, né? No caso da Redkai, networking profissional. A gente traz isso aqui no nosso nome, na nossa empresa, porque o objetivo é gerar negócios. E quando, né, no caso que você falou, nem sei se foi lá, mas muitas vezes as pessoas destoam por conta dos problemas que tinham na pandemia e acaba virando um grupo de desabafo e acaba desfocando, né? Sim. Então, esse é o principal ponto aqui pra gente. Mas é porque é tão complicado, porque assim, eu acho que olhar para o recorte pandemia, eu comecei falando isso mais com a ideia da gratidão, né, da gente estar vivo, mas é que se olhar para um recorte da pandemia nesse sentido, não dá pra gente avaliar também, porque ali, eu tô falando de saúde mental, né, eu tô dizendo de gente que tava sozinha literalmente, de gente que tava sozinho com seu bicho, de gente que de repente perdeu o contato com a família, então aí a gente entra num caminho que avaliar profundamente isso fica mais desafiador ainda, né? Vamos falar sobre corretor, né? O Rodrigo é corretor de seguros. Isso. Como é que fala, né? Apresenta de onde você é pra gente e como é que foi isso, como é que foi e tá sendo agora nessa retomada de alguma maneira pro teu segmento. Tá. Bom, falar de seguros e da minha pessoa é difícil porque, por um lado, porque são 30 anos já atuando na área de seguros. Então tem todo tipo de história, todo tipo de desafio aí. Mas pegando especificamente o período nosso de corretora e de mercado de seguros, o mercado de seguros não parou. Na verdade, ele não parou durante a pandemia. Não desaqueceu, não, né? de forma alguma, de forma alguma. Óbvio que nós tivemos alguns nichos específicos, alguns ramos de seguros onde realmente aconteceu. Então, a gente teve empresas fechando, então teve muita demissão, então você teve uma diminuição nos ramos de seguro saúde e benefícios como um todo. Mas, por outro lado, você teve uma preocupação maior na questão de seguro da preocupação da vida, então deixar alguma coisa se eu vier a partir, então você aumenta o mercado de seguro de vida, a proteção do meu patrimônio, eu estou mais em casa, eu quero estar preocupado se acontecer alguma coisa na minha casa, eu ter alguma oportunidade, a minha empresa não pode parar. Então, o mercado brasileiro ele se adequou muito rápido à questão dessa pandemia. E você acha que isso de geral, assim, olhando para a classe como um todo, Para a classe como um todo. foi tranquilo, entre aspas, né? Nesse sentido. Tranquilo nunca é. Sim. Né? Porque você lida com pessoas, então lida com a dor de um ou outro pontualmente. Mas olhando o mercado como um todo, eu vejo que o mercado de seguros passou de uma forma não confortável, mas segura por esse período. Tá. Porque acho que algumas áreas foram mais impactadas, obviamente. Sim, você pega na área de consumo, uma área de consumo de alimentos foi bem. Por outro lado, uma área de restaurantes desandou. Então, a área de TI não sofreu tanto impacto também com isso. Você acha até que cresceu, hein? Eu acho que quem estava preparado como empresa, né, tinha ali seu plano muito bem claro do que queria para o mercado, foi bem.
foi bem, né? A gente vê aí algumas empresas que despontaram fazendo Que bons estavam negócios, que sim. estavam estruturadas, com foco claro no cliente que ele queria, com foco claro no negócio dele, né? E claro, amparado por boas ferramentas para entregar aos clientes. A gente vê aí algumas empresas que cresceram e cresceram muito, né? Surgiu a necessidade de você, além de amparar aquele home office, porque você não sabe qual que é o link de internet que o cara tem em casa. Ele tem que entregar um monte de produção, né? As próprias empresas colocando suas equipes em home office teve que ter uma adequação. Então o mercado de TI teve... Poxa, de fazer se o TI da empresa não tem a capacidade de entregar, ele vai contratar outra empresa, um parceiro para poder entregar para os funcionários dele. Exato. Então você teve minha visão. Né? Sim, faz sentido, né? Porque aí você tem toda a estrutura para isso, né? E na tua área, Raquel? Na nossa empresa, a gente sempre tem, há bastante tempo, tem o foco na qualidade de vida, né? Então, o que aconteceu é que quando a gente entrou na pandemia, a gente tinha um foco em produtos que pudessem trazer essa qualidade de vida. Né? Verdade. Então, a gente sofreu porque o comércio em si, que tinha esse pessoal, sofreu muito. Então, a gente primeiro teve que aprender como fazer esse comércio eletrônico. Sim. Então, foi uma oportunidade. Entra a TI aí. Exatamente. E aí, do ponto de vista meu, pessoal, como... Aproveita esse momento para fazer filho. É verdade, meu. Ela arrumou filho na pandemia. Foi um momento que, como a gente estava recolhida, eu pude me desenvolver mais. Então, eu já estava numa formação de uma outra profissão. E aí, com esse retorno do presencial, eu falei, beleza, vai fazer sentido essa nova profissão. Sim. E para mim fez muito sentido, porque a gestão do horário passou a ser minha. Então, sim, eu começo a atender cedo, ajusto esse horário. Você falou, eu tive que arrumar a agenda para estar aqui. E eu que saio para buscar as crianças. Então, ela me trouxe essa oportunidade, que além de ajudar as pessoas, do ponto de vista mental, né? Que a gente trouxe muitas doenças mentais, eu tenho a possibilidade de estar com a minha família de uma forma que... eu entendo como saudável hoje. Eu quero começar a fazer umas brigas aqui. Não, brincadeira, umas reflexões importantes. Você acha, por exemplo, depois eu quero ouvir isso do Rodrigo também, mas, por exemplo, você trabalha com o bem, né? Explica rapidamente aí como é que funciona o bem. E aí eu quero trazer essa ideia para o mercado, né? Pro empreendedor. Porque você lida com isso, né? Com medo, com desafio, como é que eu quebro essas crenças e tal. Você acha que nesse momento, pós-pandemia, se você pudesse dizer, essa galera, ela tá com mais medo ou com menos medo? Depende muito. Você falou que eu trabalho com BEM, né? Bioenergetic Medicine School, né? Então, é a escola de medicina bioenergética. E a gente, de fato, mexe com exatamente isso, né? Então, o que a nossa mente cria, a gente acaba criando aquilo como um super problema e acaba podendo danificar a nossa saúde física como um todo. Agora, o pós-pandemia, você tem pessoas vindo de diversas formas pra gente lá. Um aumento de depressão, sim. Então, tem muita gente que vem já com essa demanda. Durante um período, a gente teve pessoas que vinham para tratar novas metas. Então, tipo, eu tenho uma meta de abrir a Redcai e aquilo me traz algum medo. Então, a gente trabalhava como que a gente poderia gerir isso, né? E doenças físicas, gente, a gente fica longe do sol. Algumas pessoas melhoraram a qualidade da alimentação, outras pioraram a qualidade de alimentação. Então, quando a gente fala do corpo fazer a própria manutenção, a gente considera diversos aspectos. Raquel, né? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque, por exemplo, eu tava conversando com o Vini, aí a gente tá falando sobre mentalidade empreendedora, né? Então, assim, o que a gente vem percebendo? Que eu não sei porquê, e aí talvez a gente, como a minha professora da pós-graduação falava, o que a gente não sabe explicar, bota a culpa na cultura, porque tudo é cultura, né? Criou-se uma cultura de que o empresário tem que ser sozinho, né? Ele tem que chegar no escritório dele, ele tem que ser sozinho. O Fabiano fala muito isso, né? Quantas vezes eu cheguei em casa, não pude contar pra minha mulher que eu perdi um cliente, que eu tive uma dificuldade, que eu, sei lá, tive que mandar a gente embora, eu tô triste. Porque a gente tem essa coisa de guardar tudo e não compartilhar. Quando a gente começou com a Redcai, a gente percebeu isso, né? De que assim, quando a gente fala que é um grupo de empresários e empreendedores que se ajudam, que se apoiam, tem gente que faz uma cara tipo assim, oi, mas isso é possível? Tipo, é possível os empresários se ajudarem? Então, a ideia é
de repente trazendo um pouco mais para a tua área, é assim, será que agora, no momento pós-pandemia, isso se acentuou, né? Esse medo essa coisa de achar que eu ainda tenho que ser sozinho ou não? Não sei. Então, a gente acaba criando a nossa própria realidade, né? Na nossa realidade, não. Na Hoje, nossa as realidade, pessoas, não. a gente fala de conviver com grupos com interesses em comum. No nosso, no grupo que eu busco conviver, não. Na A nossa gente- bolha, não, Na né? nossa Na bolha, nossa não. Eu diria isso, a gente vive talvez O- uma bolha. Porque quando você fala, né, a gente atuar com medicina bioenergética num RH de empresa, o que você tem de funcionário tendo burnout ou tendo alguns problemas que faz todo sentido porque está vinculado a um estresse, é surreal. Sim. O que você acha, Rodrigo? Pelo menos as pessoas que você convive. Eu acho que assim, ser empresário é um pouco solitário. Tá. O ser empresário, eu Mas acho você, que mas você acha que de fato tem que ser ou você acha que é uma crença? eu diria que é mais por uma crença. Não tem que Não ser. tem que ser, Não, não tem que ser. Eu Até- também acho que não tem que não ser. tem que ser Sim. isolado. Mas ele naturalmente se isola. Acho que você falou uma coisa importante. O cara não tem com quem dividir uma informação. Então fica limitado. Então eu acho que assim, se juntar a grupos ou fazer parte de grupos, seja da sua categoria ou de outras, ou multicategorias, como a Redcai, te proporciona isso. Você não estar sozinho. Solidão, Eu né? quero trazer uma provocação aqui pra gente, né? Provoque. Sobre A ser... Raquel tá muito calma. Tá calma. Tô querendo falar, mas ele falou que eu não vou interromper, vou esperar a minha vez. Vamos lá. Sobre ser solitário, né? Mas aí envolve um pouco do que a gente entende como desenvolvimento, e aí vai para o desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, e tudo que aconteceu, a mensagem que a gente quer levar para as pessoas, né? E aí o ponto será que não é ser solitário e ao mesmo tempo solidário? Solitário no que se refere a estudar, se desenvolver, porque depende de você. Depende de você. O que você vai fazer para a sua empresa, né? Para que ela esteja ali em termos de foco, tudo. Mas solidário, quando você participa de um grupo de networking profissional e todos ali se ajudam, né? Eu sentei com a Raquel esses dias atrás, ela falou: Vini, eu estou tentando aqui entender como é que é meu foco, como é que eu vou pedir o tipo de cliente que eu quero, como é que a gente vai fazer isso junto. Quantas vezes a gente também já falou sobre isso, né? Exatamente. Eu brincava com ele, eu tenho preconceito de seguro de vida. E de repente seguro de vida despontou nos últimos 3 anos. Seguro de vida foi no último semestre, foi o ramo de seguro que mais cresceu. Exato, né? Então, Talvez resultado do medo que a pandemia trouxe, claro, da insegurança claro. financeira das famílias. isso no mundo ou no Brasil? No Brasil. Então, só para concluir, o que eu quero deixar aqui que solidão empresarial é uma coisa, que é o que a gente estava falando. Eu não consigo conversar com ninguém, Não consigo eu não tenho dividir ninguém minhas angústias. para dividir, para ninguém para trocar, olhar para aquele cara que faz a mesma coisa que eu e ver que ele não é meu inimigo, Sim. que é diferente, né? Deixa eu sentar com ele, talvez eu possa aprender Eu com convivo, ele, né? Eu Sim, convivo. e tá tudo bem, né? O que você faz de diferente que possa... Mas eu não entendi. Aí a solidão empresarial e qualquer outra coisa? Ser solitário e ser solidário, né? Mas aí, além disso, né? Acho que a gente não tem uma cultura solidária, né? A gente não. Eu não acho que a gente nasceu pra ser sozinho, gente. Em momento nenhum. Eu também acho que até não, pra mas posso falar? Agora, a minha opinião, vou perguntar pra mim mesmo. Eu acho que a mentalidade continua ainda sendo essa. Olhando pro macro dos empresários e empreendedores que a gente vem conversando, pra mim isso é fato. Existe uma cultura muito forte, né? Talvez isso venha da infância, de estudar para a prova sozinho, de fazer uma prova sozinho, e aí você vai crescendo achando que você tem que ser sozinho. E porque assim, esses dias me perguntaram assim, qual que é a maior dificuldade que você entende hoje? Não é a venda, né? É uma empresa, não é a venda. É, na verdade, você conscientizar a pessoa a nível de convencê-la de que ela não precisa ser sozinha, porque tem muita gente que ainda não acredita. A gente fez um encontro de relacionamento assim que a gente abriu a Redcai e a jornalista perguntou isso pra gente, tipo, mas como assim vocês ajudam? Como assim empresários se ajudam? Naquele momento eu falei assim, gente, tem um buraco mais fundo aqui, entendeu? A mesma coisa quando a gente fala do não comissionamento. Mas como assim? Vocês geram negócios uns para os outros e ninguém é comissionado? Mas como é que você ganha na contrapartida? Eu falo, se eu gerei um negócio para você e você fez um bom negócio, a maneira que você tem de me retribuir é também gerar um negócio para mim. Aí ela ficou assim. Ou seja,
até a jornalista, que não é empresária, ela também tem essa consciência de que o mundo empresarial e empreendedor nasce nessa coisa da solidão. Então, sua professora estava certa quando disse Exato. que era cultura. Bota a culpa lá. Bota a culpa na Calil, cultura. eu venho do mundo corporativo, né? Até 2015 eu trabalhei em empresas, banco e tal. Você não tinha aquelas reuniões de brainstorm? Onde, tipo, qualquer afirmação, tudo que era falado era tomado nota, porque não tinha uma ideia ruim. Então, aí você vai fazer sozinho, não tem ninguém olhando do lado de fora. Não tem ninguém te dando uma outra opinião, né? Hoje eu posso dizer que o grupo ao qual eu pertenço me ajuda nisso. Então, esses dias eu fiz uma RK e ele falou, não, por que você não pensa assim, isola desse jeito? Você fala, caraca, eu nunca tinha pensado. Então, assim, não é saudável, não é salutar a gente viver. Não, eu também acho que não. Até por isso que a gente tá aqui. Tem até um exemplo, acho que é na rua, na Consolação, você tem várias lojinhas. Eu ia falar sobre isso. De luminárias. De luminária, um monte. De iluminação, umas né? 10, uma do lado da outra. Como é que E ali não tem vestido de solidão. noiva lá no braço. É Sim, verdade. Exato, né? Os concorrentes estão próximos. Santa Quanto Figênia, mais uma do próximo, lado da melhor. outra, né? Mas aí é o que eu falo, gente. É uma questão de mentalidade. Tem gente que foge dali e tem gente que quer ir pra lá, né? Hoje, pela manhã, a gente tava fazendo uma reunião justamente da formação dos grupos novos. E aí você tem ali 2 pessoas, 3 pessoas de marketing, 2 de investimento. Pra ela é novo. A gente vê isso no olho das pessoas e fala assim... Então, peraí. Primeiro que eu desarmo, né? Eu não preciso estar armado aqui, porque eu tô num ambiente seguro, eu tô num ambiente tranquilo, né? Pra fazer isso. Mas a gente não vê. Você trouxe o corporativo, né? A ideia do mundo corporativo. Você trabalhou em corporativo? Quantos Durante anos? 15 anos. Ah, Durante 15 anos. em seguradoras. Quanto... Então, é diferente. Quanto tempo você tá com a empresa? A Pixis tem 14 anos. Completou 14 anos. 14 anos. Aí já você e a Paula juntos. A Paula eu vim depois. A Paula começou a corretora em 2008, eu só cheguei na corretora em 2015. E como é que foi essa mudança do CLT pra lá? Na verdade, no meu negócio, o CLT e o pessoal A empresa. o empresário foi o que menos impactou. O que mais impactou era a mudança de lado. Porque eu fui seguradora há muitos anos. Sim. E eu passei a ser o corretor, que o corretor é o intermediário entre a seguradora e o cliente. Tá. Então é uma mudança de balcão. Eu passei durante 15 anos atendendo corretores de seguros. E depois eu me tornei um corretor de seguros. Então, mudar o lado do balcão que você... A seguradora atende o corretor diretamente, né? Ali, e o corretor atende o cliente. Tá. Então você muda a forma de captar negócio. Então isso foi um impacto. Mas teve uma virada de chave de tipo, agora não, eu uma sou... construção, não. Venha um projeto Mas construído de longo você prazo. fez isso consciente, não foi um Não, acaso? foi totalmente consciente. Tá. E a Paula já estava tocando a corretora. A Paula já Porque são lados diferentes, né? Como é que foi pra você essa coisa do sair do banco? Não, o meu foi um basta. O meu foi uma situação tipo de basta. Não quero mais. Não dá mais. E aí eu acho que foi uma jornada muito bonita de autoconhecimento, né? Tá. Então, eu diria que eu tava num espiral negativo de saúde mental e física, né? Dormindo poucas horas, não sei o quê. Do nada parei e comecei a comer em casa. Nossa, você já começa a experimentar uma saúde diferente. Sim. Começa, tipo, a fazer as coisas a pé. Pô, você já experimenta uma saúde diferente, uma caminhada, colocar o corpo em movimento. E aí veio um trabalho de autoconhecimento bem intenso meu. A ponto de eu ter ideia que eu tinha um perfil e, na verdade, eu tinha outro. Agora eu vou fazer um Porque eu adendo vivia aqui. sob estresse. Eu vou fazer um adendo aqui incrível, que talvez vocês vão até discordar de mim, tá tudo bem. De que assim, eu acho que eu tinha mais tempo pra cuidar de mim quando eu era CLT. Tipo, hoje, por mais que a gente pense que eu tenho flexibilidade, hoje eu tenho menos tempo de... Também eu não gosto. Vou só fazer uma parte. não gosto Faz de- quanto de tempo nada. você deixou de ser CLT? Quase 10 anos. Então, o mercado de 10 anos atrás é muito diferente do mercado de hoje. É verdade, gente. é Então, verdade. talvez 10 anos atrás, desse 6 horas da tarde, se fizesse assim com a caneta, tô indo embora. Acabou. A responsabilidade a partir de agora é da PJ. Hoje não é Eu mais tô indo assim. embora. Não, Hoje é não. impossível. Eu sempre fui cargo de confiança, né? Não. Muito rapidamente no banco eu cresci. Tem Então, a ver com cargo, né? eu fiquei... Eu trabalhava muitas horas. E esse é um ponto que eu comento com o meu marido. Talvez por conta da nossa experiência de vida, a gente faça outras prioridades, né?
Mas eu tenho algumas prioridades que, a despeito de tudo que esteja acontecendo, ou talvez também por eu ser mulher, não homem, acaba Ô, tendo Vini, uma só antes de dificuldade passar, eu só queria que você finalizasse esse raciocínio de, tipo, como é que foi essa chave de virada também? A mesma coisa pro Rodrigo. Foi consciente? Não, tipo, não. Quero, A minha foi burnout, tipo, não dá mais. E aí você falando, Assim. tá tudo ruim, vou abrir uma empresa, então, tipo... Não, eu saí da empresa em novembro, fui fazer uma viagem, fiquei um tempo viajando de carro, aí depois voltei, aí fui fazer um curso, aí quis abrir uma empresa no mesmo... Eu trabalhava no financeiro, no mesmo ramo, eu falei, gente, mas isso não tá me pegando. E aí foi começando todo esse meu autoconhecimento. Então, é legal, porque a gente tem, por exemplo, 2 cases aqui, pelo menos, de que não houve um planejamento para isso, né? Não, Tipo, não. eu não saí... O Vini... Você nunca trabalhou no CLT, né? Não, Bom, então você é um empreendedor nato. eu trabalhei Maravilha. com CLT desde os meus 14 anos. Só que quando eu fiz 23, eu já, tipo... Deu. Ah, então você quero trabalhou mais. bastante, quase... Dos 14, Ah, 9 tá. dos meus 14 anos, então, sim, desde cedo, né? Eu não Então, sei porque eu achei que você nunca tinha trabalhado como CLT, mas faz sentido. contando aí 4 anos até os meus 18, aí mais 3 anos ali, 5 anos talvez no máximo, então foram ali 9 anos como CLT, Tá. e, poxa, desde então eu já estou há 23 anos Pronto. como empreendedor. Fácil chegar na idade dele, agora é só Não. contar. Quem tá aí já faz a... Não, 45, tá bom. É jovem, Só é que, jovem. olha que loucura. Eu não tinha noção, né? Porque nenhuma faculdade me ensinou a ser empreendedor. Né? Eu saí de lá para uma única coisa, né? Ser funcionário. O que eu vou ser? Eu vou ser funcionário através da faculdade que eu fiz. Mas alguma coisa ali não cabia comigo. Eu prestava serviços, como que era tudo isso? Então, de repente, falei, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar para mim e me entender profissionalmente que eu preciso fazer algumas coisas, né? Ter o CNPJ, montar a minha estrutura de empresa, entender um plano de negócio, qual que é o cliente que eu quero. Então, são só Você aí... começou assim? Não, demorou um pouquinho. Talvez nos últimos 15 anos eu porque é entendi muito essa raro organização. a gente- Primeiro a gente começa o negócio, depois a gente começa a Exatamente. entender o jogo. Exatamente. A Exatamente. gente começa a ajustar ele. O Fabiano fala e muito você erra, isso. acho que o empresário erra muito, levanta. Acho que você falou de resiliência, né? Isso, a gente, deu errado. O Fabiano fala muito começa isso, de que assim, a gente começou a redicar de fato certa. Acho que por conta das experiências dos 3. E ele fala assim, cara, é incrível como eu gostaria de ter começado certo. Porque não dá, nem dá diferente, pra é fazer. diferente. Exatamente, né? A gente levanta voo e depois começa a plotar no caminho. Pode-se dizer que muitos negócios a gente começa quase como na inércia, né? Não foi bem o seu caso, mas enfim, você trabalhava numa seguradora e tipo aprendeu ali uma baita escola ali da fonte, né? Bebeu dali da fonte e de repente falou, agora eu vou seguir o outro lado da coisa, né? Entendeu? Então você consegue ali criar um Tem planejamento, um processo, tem uma, não é uma... processo, exatamente. Deu, né? basta, não é diferente. Já diferente totalmente da Raquel, Totalmente né? diferente. Que saiu ali do mundo financeiro. Falou, pera um pouquinho. E né? uma coisa que o empresário, ele faz tudo, né? Exato. Aí depois você começa a delegar, terceirizar, contratar outras empresas, né? E um dos bancos que eu trabalhei era super legal, porque eu peguei uma época boa, né? Hoje ele é... Boa, uma época diferente, né? E, gente, eles vinham, apontavam o nosso lápis e punham água. Tamanho foco que eu tinha na atividade, Olha isso. entendeu? E, por exemplo, se você parar pra olhar a sua trajetória, assim, num filme, agora, o que vem na tua cabeça, assim, que momento vem? Falando de empreendedorismo, dessa tua virada de chave. Calil, eu sou muito feliz hoje com o que eu faço e as decisões que eu tomei. Recentemente, a gente, por conta de pandemia, quando não tá funcionando, eu cheguei a pensar em procurar emprego novamente. E hoje eu sinto muito mais, né? Eu respeito o que eu sinto. Então, quando você pensa, eu vou procurar emprego, aí você começa a ler, ver as vagas, e dá aquele... sabe aquele leve nojinho quando você passa por uma comida no quilo e fala, não é um nojo, mas você fala, não curti. Quero, né? Não é. Eu gosto é disso, mas mais. não vou comer. Então Você você- rola, mas não é o que eu quero hoje. Eu acho que hoje, se eu puder dizer que eu estou em propósito, comentei outro dia na reunião, eu acho que isso é fundamental, entendeu? Legal. Eu consigo adicionar valor à minha vida,
as pessoas que estão ao meu redor Claro. e as que estão chegando, né? Sim. Então, sim, hoje eu vivo em propósito. O que você vê? O que vem na sua mente? Não, a gente está conversando aqui, eu estou lembrando do começo da Pixis, né? O Rodrigo teve essa transição. Ele veio da seguradora, já tinha o know-how, já conhecia o mercado de Sim. seguro, já entendia, bacana. Mas a Paula, em 2008, não. Quando ela fundou a Pixis. Ela era advogada, trabalhava em consultoria grande, e já tinha trabalhado em banco, e um dia ela falou assim, não quero mais o direito. Cansei do direito, não quero fazer outra coisa. Oh. E aí a gente conversando surgiu a ideia de uma corretora de seguros, afinal já era do mercado. E tinha uma coisa muito... A Paula é super empreendedora. E ela falou assim, eu preciso atender o meu cliente bem. Os corretores que nos atenderam eram corretores assim, que eram indicados e ok. Mas ela queria oferecer algo mais. E aí ela começou, aí ela fez essa chave. Ela falou assim, não quero mais o direito, quero servir. E montou a corretora. Então, eu peguei a parte pronta já peguei a corretora andando. Então a minha transição foi fácil, mas ouvindo a conversa aqui, eu lembro do começo da corretora que foi diferente. Que realmente foi um basta, não quero mais o direito, quero fazer algo diferente, quero agregar valor. Não só servir. Sim. Não só fazer o que estão me mandando fazer. E aí foi... Mas eu acho que talvez uma linha mais central, talvez todos nós que decidimos ou migrar ou começar, a gente tem esse fio condutor, né? De fazer e transformar, eu acho que é o incômodo. né? É o incômodo, o inconformismo. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Por que tem que ser dessa forma? Por que eu não posso criar nada novo? Que aí volta lá pro começo da conversa, né? Criatividade, a Raquel falou, Sim. né? E tal. Quando a gente fala de networking e relacionamento, a gente fala muito de confiança, né? Talvez esse seja um dos grandes pilares aí, né? Porque assim, eu só vou te indicar se eu te confio, né? Se eu confio em você, eu só vou conseguir estabelecer uma relação muito boa a partir do momento que a gente confia um no outro. A gente fala sobre o valor do relacionamento, né, nas reuniões, da importância do valor do relacionamento, como é que isso tem pra gente. E aí eu queria perguntar pra vocês, no negócio de vocês, pode ser redundante, mas aí eu queria puxar, por exemplo, fazer uma pergunta pro Rodrigo, tipo assim, por que eu não posso comprar um seguro diretamente sem a intermediação, por exemplo, de um corretor? Bom, primeiro por uma questão de estrutura de mercado. Então, você só compra seguro através de um corretor. Mesmo se você entrar num aplicativo para comprar um seguro direto, se você ler em algum lugar, está escrito o nome de uma corretora de seguros. Então, por uma questão de estrutura de mercado, você precisa de um corretor. Agora, nós temos mais de quase 120 mil corretores no Brasil. Corretor tem em todo canto. Você pode escolher o que você quiser. O que diferencia um do outro, ou por que você vai procurar um corretor, primeiro a questão da confiança, o conhecimento e o que esse corretor vai te oferecer. Não, mas quando você falou agora por exemplo, é uma estrutura, eu sei que é uma estrutura, mas tipo assim, quem mandou fazer isso? Entendeu? Isso vem muito atrás. Mas aí onde eu quero chegar é exatamente nisso, de tipo assim, olha que louco quando eu tava pesquisando, de falar assim, eu tenho alguém que intermedia a minha dor. Porque assim, eu preciso de um projeto, né? De um processo. Eu tenho que te contar quais são as minhas necessidades, acreditar em você, que você vai saber comunicar isso para transformar isso no final que é uma apólice. Olha o quão complexo isso se torna no sentido de confiança, né? Do quanto eu tenho que confiar. Dado as proporções e todas os desenhos diferentes, a atividade diferente, mas o corretor ele trabalha como um consultor, como um médico. Ele vai te ouvir, o que está apertando, o que está pegando, qual que é o teu risco, qual que é a sua exposição. Você tem preocupação do seu apartamento pegar fogo? É uma coisa. Você tem preocupação de deixar um patrimônio para filhos, enfim, é outra. Então a gente vai construindo com base nessa sua dor, entendendo, identificando. Aí, me perguntaram outro dia, posso contratar direto da seguradora? Pode, mas a seguradora vai vender só o produto dela. O corretor não, ele vai no mercado, ele vai ver o que tem disponível no mercado e aquilo que se adequa à tua necessidade. É uma venda consultiva. É uma venda consultiva. E é mais ou menos o seguinte, aí quem trabalha em banco pode ficar bravo, mas você vai contratar seguro com o seu gerente de banco, ele vai vender só aquele produto que está lá na meta dele, que está lá no objetivo dele e pronto. Quando você vai para um corretor, o corretor vai no mercado, ele tem... nós temos 100 seguradoras, ele vai procurar entre as 100 seguradoras a que tem o melhor produto para você. Sim, então, essa é meio catalogado, né? De alguma maneira, isso é mais... Vou buscar, porque tem seguradora que tem um produto que te serve 50%, a outra te serve mais 50%. Eu posso compor? Não sei. Então, eu acho que é a necessidade do mercado. Não tem como a seguradora
cuidar do cliente final. Sim. Então, ela traz aí, né, o parceiro, né, que é o representante do negócio dela, claro, né, tem a questão ali do quanto ganha, né, e como que ela vai trabalhar, então ela entrega a mesma coisa que ela... Mas tem um outro, até pegando um gancho, Vini, tem um outro ponto, pensando na seguradora, que é a capilaridade de vendas. Exatamente. Imagina uma seguradora ter uma estrutura de venda vendas que capte... Imagina ter 120 mil corretores no mercado, 120 mil comerciais, o custo para a seguradora seria absurdo. Sim. Mas eu entendo, eu só quis trazer mais o destaque para essa coisa da confiança. Sim. Porque, por exemplo, diferente da Raquel, que assim, quando eu estou com algum problema, uma dor e tal, eu vou lá, eu converso com você e você me trata. Isso. Né? Aqui eu tenho uma intermediação. E eu achei legal isso, de falar assim, é óbvio que tudo parte de uma relação de confiança, mas assim, sei lá, quantos corretores a gente conhece aí que não fez o seguro do carro certo, aí deu problema, ferrou. Super comum. Ou saúde, não sei que lá, o convênio não vai cobrir o hospital que eu queria, né? E como é que é pra você isso, assim, essa... Porque você tá de cara com o paciente, né, no dia a dia ali. Na verdade, ele tem uma dor, é o que você falou, né? Então, quando chega lá pra mim, quando você senta pra ouvir, tem gente que não quer falar, mas quando a pessoa quer falar, na verdade, você vai seguir meio que o flow dela, né? Então, num sentido, se for pensar, tem uma similaridade que você vai de acordo com o que a pessoa vai te conduzindo. Então, você também vai conseguir trazer a melhor solução. Porque uma consulta nunca é igual a outra. Sim. Né? Você pode atender 1 bilhão de vezes e nenhuma é igual a outra, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente, tem espera alguma coisa diferente de uma conversa contigo, tem mais essa também, eu né? sou uma pessoa diferente a cada minuto, né? Então, hoje eu levantei de um jeito, eu tive uma experiência de um jeito, eu vou te ouvir de uma determinada maneira. Amanhã eu tive uma outra experiência. E é super engraçado, porque acabam vindo pessoas coincidentes com o seu contexto atual. É tão engraçado isso. Você fala, puxa, olha aqui, o que eu atraí hoje, né? Meio que assim. Eu li que a medicina bioenergética, ela é também um processo terapêutico, porém voltado para o corpo, diferente da psicologia que cuida da mente. É mais ou menos isso mesmo? Você endereça o indivíduo como um todo. Tá. Então a gente não é só porque separa, tá. né? É que quando você coloca o corpo num estado adequado de autocura e autorregulação, você sente no físico. Tá. Ele automaticamente vem para cá. E assim como na psicologia, eu tenho vários amigos psicólogos, existe uma resistência incrível para uma pessoa ir para terapia, né? Ela não vai porque ela acha que ela não precisa, ou porque quando ela vai, ela não gosta do psicólogo e tal. Para você, o público é mais ou menos assim também, ou você acha que é mais flexível? É que quem chega, já chega afim, né? Porque a única forma que eu tô conseguindo de indicação, Calil, é com experiência. Tá. Entendeu? Então a pessoa foi, ela experimentou, e aí ela fala para algum amigo. Tá. É a forma que chega para mim. Aí volta no que eu estava falando lá atrás sobre o preconceito, né? Do seguro de vida, de um produto que, para onde é que eu vou, como é que eu funciono, e a gente passa por isso. Mas aí vem toda a visão de empreendedor, né? Do tipo, deixa eu participar de uma estrutura onde as pessoas conhecem a Raquel como pessoa idônea, como uma pessoa que entrega qualidade. Deixa eu experimentar, poxa, fez todo sentido para mim, vou trazer minha mãe, né? Você deve ter ouvido muito disso, né? Isso, e a questão da credibilidade. Né? Exato. A Rede CAI foi fundamental, né? Porque se você for pegar... a minha cadeira na Rede CAI até janeiro era na área de comércio, né? E aí eu falei, bom, eu já atendia, mas eu atendia muito... Já que, né? Tá bom, eu já estava formado e tal. É porque você ainda tem essa mudança, né? De tipo, ainda nessa mudança de chave para empreendedorismo, você também mudou de produto, né? No meio do caminho, Isso, assim, sempre né? visando a qualidade de vida, então sempre colocando o corpo como o grande protagonista, né? Mas alguém que vendia produto hoje vende um serviço, né? Tá. E o fato é muito mais do que uma empresa. É a Raquel. Então, a Raquel, o atendimento que deu... A despeito de ter tido um problema ou outro com fábrica, não, daqui que eu vou falar com a fábrica, eu vou tratar essa logística, né? Então, eu acho que tudo isso, esse know-how que eu montei durante 5 anos, ele se demonstra nesse primeiro ano da Clínica do Bem. É sobre a pessoa, né? É sobre a pessoa. Eu vi que você falou com o dedo aí. Eu concordei, porque é isso mesmo. As pessoas não compram seguro com a Pixis, eles compram com o Rodrigo, com a Paula, com o Fábio. Sim. Entendeu? Então...
posso ter 500 pessoas trabalhando para mim. Eles vão falando com a gente, eles querem falar com... Porque é a pessoa de contato. É a pessoa de contato, a pessoa de referência de negócio. Com quem eu sei que a hora que der a dor de barriga, eu falo, puta, Rodrigo, resolve isso para mim. E aí a gente vai buscar todos os caminhos para... Tem coisa que não dá para resolver, mas a gente vai buscar esgotar o mercado para... E você até leva, né? De tipo assim, se você muda de segmento, sei lá, drasticamente, você leva as pessoas com você, porque elas compram com você, né? Ela não é só de você. Essa relação que se cria é muito forte, né? E aí, até vou além. Quando você consegue desenvolver essa credibilidade sobre o seu negócio, você cria sobre outras pessoas. Por exemplo, cara, estou com um problema tributário aqui, eu preciso de um advogado tributarista para me ajudar. Eu sei quem eu vou indicar. Exatamente. Que eu tenho um colega que é muito próximo, que atua nessa área, fala assim, fala com ele. Isso. Duas coisas. Uma, primeiro o cara tem credibilidade comigo, Sim. Esse amigo, e para quem eu estou indicando, fala, poxa, o Rodrigo que vem de seguro tá me trazendo um advogado, vai resolver o meu outro dor de barriga. O Vini fala muito isso, tipo, da confiança, né? De tipo assim... Voltou o relacionamento? Claro, Voltou exatamente. E a gente ser uma solução completa, né? E de uma forma indireta você é. Puxa, Raquel, você participa daquilo, você tem alguém pra me indicar que faça isso? É muito comum. Não, você vira um... É credibilidade. Você vira um dicionário, né? Tipo, Você tem vira gente um que hub. liga e fala assim, ó... Você conhece, sabe, médico... Eu falo, não, aí também, né? Aí também não... Mas você vai falar assim, eu não sei, mas eu acho que eu sei quem sabe. Pronto. Exatamente. Classificados, as pessoas dividiram, que tem a ver com tudo que a gente falou, inclusive na palestra que o Calil deu, né? Não é sobre você aparecer e ser visto. A relevância. A experiência, né? A experiência. Quanto você impacta na vida das pessoas para ajudar essas pessoas, né? E aí gera tudo isso. Sim. Mas é incrível. E você falou uma coisa muito, muito real mesmo. De tipo, às vezes eu não conheço, mas eu vou atrás. Eu me preocupo. Não dá vontade de em buscar, ajudar. né? Não, e a gente faz isso. E só pra ajudar. Hoje Sem Rio, São nenhuma Paulo. preocupação. Às vezes a pessoa do Rio, tipo, você conhece alguém aí? Não, eu não conheço, mas eu vou falar com alguém que conhece pra ver se chega. A gente investe tempo. Olha que louco isso, E eu né? vou te falar, por vezes a gente para de fazer o nosso principal para poder fazer, ajudar e resolver uma coisa. Pra entregar isso, né? Pra fazer. Enfim, tipo, é muito louco, porque você vê, a gente vai... Tudo isso é relacionamento. Relacionamento. Ao ponto. Relacionamento. E aí tem a ver até com a nossa metodologia, né? É sobre você não trazer... Olha que loucura, você falou sobre isso do seguro, da seguradora, que não vai contratar um monte de vendedor, porque não faz sentido pro negócio dela. Claro. E para nós, como pequenos empresários, eu não vou contratar um monte de vendedor. E aí vem a Redcai com um monte de vendedor, cada um no seu negócio, mas levando o seu negócio adiante, porque é o que você potencializa impacta. muito os seus conhecidos, Mas né? por quê? Porque você impactou a vida de alguém, essas pessoas podem confiar em você. E selecionado, né? Você tem um processo, você confia em quem tá ali, porque você confia em quem abriu, né? A gente ainda tá nessa... muito próximo de todo mundo ainda, pelo menos um dos três, né? Está muito próximo. Então, é relacionamento, é o que você falou, né, Rodrigo? E você falou uma coisa interessante, que é o selecionado. Quando você seleciona, existe a seleção natural, né? Mas quando o processo de vocês começa com uma seleção do empresário que vai fazer parte da rede, você qualifica a tua rede. Exatamente. Isso é muito legal. Bom, a gente ficaria aqui até não sei que dia, fazendo esse bate-papo aqui. Sensacional. Eu quero agradecer aí muito vocês. Acho que a ideia era a gente fazer essa coisa mais aberta, né? De falar das pessoas que você conhece, o Vini, Raquel, da gente tentar pensar um pouco sobre essa mentalidade, trazendo um pouco do networking profissional, da Redcai, trazendo um pouco sobre essa coisa do empreendedorismo, né? De como é que eu vi, como é que eu vivi. Eu ia fazer uma pergunta, e a Raquel acabou respondendo, mas ainda assim eu vou fazer... Você pensou em desistir em algum momento, tipo, de parar com tudo? Sim, você disse isso ali, né? Você teve esse pensamento em algum momento? Tive. Em um determinado momento eu falei, eu acho que eu tenho muita coisa para oferecer ainda para o momento meu de corretora. Aí eu fui ao mercado, fiz igual a Raquel, fui dar uma olhada no que acontecia. Recebi proposta, eu falei assim,
Não, eu tô no lugar certo. Foi excelente isso, essa experiência de buscar alguma coisa, para ver que eu já estava no lugar certo. Não precisava voltar, eu já estava no meu mercado. Então foi bacana. Aí você pensa em desistir e o que que te trouxe de volta? É isso? É a constatação de que eu estava no lugar certo. Tá. Quando o desistir não era desistir do negócio, era voltar para o mercado que eu fazia parte antes, para o corporativo. Tá. E a hora que eu me deparei com o corporativo, eu coloquei lado a lado o mercado corporativo com a empresa que eu tenho hoje, falei, cara, eu tô no lugar certo, não tem por que voltar. E nós falamos em algum momento sobre isso, né? O desafio, ele existe do empresário. Uhum. Diferente, mas existe também no mundo corporativo. A vertente que a gente tem que ver é com qual que eu tô afim de conviver. Então, o empresário, você falou assim, trabalho mais, né? Tudo bem, mas eu posso pôr os meninos para dormir, fazer um negócio de madrugada, entendeu? Eu não tenho que cumprir aquele determinado horário, eu posso, sei lá, fazer mais diferença na vida das pessoas, escolher, não sei, mas tudo depende de como você tá preparado para fazer. Então, assim, sim, tem pessoas que têm o perfil, gostam e são do mundo corporativo, mas na hora que você tá ali, você fala, meu, eu vou ter... Quando você experimentou essa oportunidade, e aí não é o desistir, é o refletir. É isso que eu quero. Mas eu perguntei até porque talvez isso seja uma característica de nós todos, empreendedores. De que assim, tá tudo bem também, às vezes fala assim, meu, não vou dar conta, não sei se vai não, deixa eu né? E aí, mas aí tem a ida e a vinda, né? O que te mantém aqui, né? Então, que era o que eu queria trazer um dizer, né? O que seria caráter, né? É você se manter na trajetória definida, mesmo depois do período de excitação ter passado. Então, a rede cai. Vocês tiveram uma excitação. Peraí, repete. Caráter. Se manter na trajetória definida, mesmo depois do período de excitação ter passado. Então, vocês fizeram uma live em setembro. Não foi fácil esses 2 anos. Aí passa aquele momento e você fala, meu, vou dizer, opa, peraí. Qual que é o propósito da Rede Kai? E vem. E aí, meu, tá mudando, isso aqui, vamos inventar o podcast. Entendeu? Que é isso, a gente se retroalimentar, né? A gente continua excitado. Continua aí. Agora com a novidade, né? Olha, poxa vida. Eu queria, para encerrar, né, essa conversa, né? Primeiro episódio, né? Quantos sonhos, quantas expectativas colocadas em tudo, né? Eu brinco sempre dizendo que ter um negócio, né? Você desenvolver tudo isso é como fazer aquela viagem maravilhosa que você tem tantas expectativas, né? Raquel viajou de carro para conseguir, né, fazer essa visão, mas em algum momento ela teve que tomar cuidado com o farol, com a lombada, com as curvas, com se estava chovendo ou não. Então, acho que ser empreendedor é isso. Você ter muito cuidado, estar muito disciplinado onde você quer chegar. E o quanto que a gente impacta na vida das pessoas, né? Nós fizemos ali uma lista, pensamos e quando convidamos vocês era porque vocês impactam as nossas vidas, né? Estão com a gente, talvez eu com o Rodrigo há 10 anos, eu acho, por aí, isso aí que a gente está junto, né? A Raquel há 5, né? Desde a época que a gente se conheceu, talvez com o Calil um pouquinho mais, e a gente está aqui, né? Então, conectados, né? Conectados por tudo isso. Acho que esse primeiro episódio nosso aqui coloca isso pra gente aqui celebrar, né, e festejar esse momento. E com todo carinho vocês representando. Muito honrado, e assim, eu quis estar aqui muito. Não, e deixa né, também a gente deixar muito claro que de alguma forma vocês estão representando esse time de Rede Kai que a gente tem hoje, né, em São Paulo e no Rio. Porque não dá, né, fazer um negócio assim. Então a gente sempre pensa assim, como é que a gente vai trazer alguém para representar? Porque pra gente é muito importante, né, isso. E desculpa, eu te cortei. Então, agradecer a vocês dois pela disponibilidade, pelo tempo, pelo bate-papo aqui de qualidade. Claro, é o primeiro, a gente ainda vai fazer aí seguir um caminho aí para sempre evoluir nesse podcast, né? Então, quero agradecer vocês. Quero agradecer também a Backline, que está aqui com a gente, dando todo esse suporte, essa estrutura aqui pra gente, né? Tudo bem, e seguirmos juntos, né? Todo apoio aí, o Fabiano com a gente, escrevendo, desenvolvendo todo o nosso material. Eu acho que queria encerrar por aqui. Obrigado aqui a vocês. Raquel, deixa uma mensagem. Agora eu vou colocar vocês num fogo cruzado. Vou começar com o Rodrigo, que eu sempre começo com você, pra você pensar. Uma mensagem para as pessoas, né? Pro empresário, pro empreendedor que tá vendo a gente
e que, enfim, sobre mentalidade, sobre solidão empresarial, sobre tudo isso que a gente falou, o que você diria para essas pessoas? E deixa o teu site da empresa também, para quem quiser saber um pouquinho mais da Pyxis, por favor. Tá. Eu diria assim, acho que é uma palavra, acredite. Se você tem uma ideia, você acredita nessa ideia, desenvolva. Não deixe ser uma ideia, pratique essa ideia. Cerque-se de pessoas competentes que possam te ajudar, que possam te orientar. Faça parte de um grupo de relacionamento, que isso vai conduzir a um sucesso. É uma caminhada longa. Você pode acertar, por exemplo, um negócio de um dia para a noite, mas é uma construção. Então, eu diria, acredite. Acredite, se você tem uma ideia, acredite, vá amadurecendo essa ideia, cerque-se de pessoas que com certeza vai ter sucesso. E se não tiver, você vai aprender um montão de coisas. Isso eu garanto. Muito bem. Site? O site da corretora é a Pyxis, corretora.com.br. Pyxis se escreve P-Y-X-I-S, corretora.com.br. Muito bem. Raquel, a sua mensagem? Vamos lá. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que a gente, como um networking, né, como estando ligados numa rede, eu sinto felicidade de ver aonde a Redecai está chegando e como que a Redecai está se construindo. Então, para mim, é um prazer imenso estar do lado. É um prazer imenso construir agora a minha nova história, né, como terapeuta, junto com a Redecai, lado a lado. Então, isso é fenomenal. Espero poder acompanhar a Redecai se desenvolvendo, sim, por anos a fio, né? E poder olhar e falar, nossa, que legal, né? Mais grupo. Poder olhar e falar, olha, eu fui capa ali do negócio. Não, e assim, imagina, comemorando os 8 anos, olha lá. Os 2 anos, e olha quantos grupos novos estão se formando. Então, quantas pessoas vão poder ser impactadas com essa mensagem, né? Isso é fenomenal, assim. Então, de fato... eu não estou com a camisa, mas eu visto a camisa da Redecai. Espero poder contribuir bastante com a Redecai. Fico muito lisonjeada por todos os convites. Sobre o arroba. Sim. Arroba Lemos Raquel, tá? A escola que eu sigo é a Bem School, então o nosso professor é o Fernando Reis, ele que é o autor desse dizer do caráter, né? Então a gente tem uma escola de filosofia junto e ali a gente estuda bastante coisa juntos. Hoje eu atendo na Avenida Marquês de São Vicente, perto ali do Fórum Trabalhista, de terça e sexta a domicílio. E de quinta-feira eu faço um trabalho voluntário ali na UBS da Vila Pompeia. Então as pessoas que precisam se cadastram lá e aí o SUS está indicando a gente lá para fazer o tratamento. Maravilha. Você quer deixar seu arroba? @Vini Augusto Damasceno. A gente vai colocar tudo direitinho. Não lembra? Não, Vini Augusto Damasceno. Então, Lembra tá, assim. então Mas a gente vai pôr tudo lá nos rodapés, todos os sites da Pix. Maravilha. Muito bem. Obrigado, então, para vocês que estiveram aqui, estão aqui com a gente nesse bate-papo, onde quer que estejam, né, ouvindo, assistindo. A gente está muito feliz. Quero deixar também aqui os arrobas da Redecai Oficial, para você seguir a gente lá no Instagram. Lembrando que no LinkedIn, no Facebook e no YouTube a gente está como Redecai Oficial. E o meu arroba pessoal, @CalilLucena. A gente se encontra terça-feira, às 21 horas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez, queridos. E vamos em frente. Valeu. Obrigado. Obrigado.